noite. Sempre um prazer voltar a essa casa, eu não consigo repetir isso, né? Muito gostoso rever pessoas que a gente já conhece há um bom tempo e que nos estimam e a gente também estima, né? Então, é um privilégio estar aqui hoje. Sempre quando a gente vem falar alguma coisa, a gente sempre comenta que os ensinamentos são baseados no Evangelho. Hoje também não vai ser diferente. Só que hoje, de forma especial, nós vamos falar do nosso protagonista principal, que é Jesus. Especificamente no capítulo 6, que nós vamos falar sobre o Cristo Consolador. Quem aqui não acredita que o Cristo nos consola, que o Cristo nos protege, que o Cristo nos ampara? Uma vez Jesus disse assim: eu estarei convosco até o final dos tempos. Vocês lembram disso? Agora, quando ele falou isso, ele estava se referindo só a essa vida presente, essa vida aqui de encarnado? Não. Jesus estava se referindo que ele estaria conosco desde o nosso primeiro instante como seres espirituais. Desde o momento que nós fomos concebidos por Deus, simples e ignorantes, Jesus nos acompanha. Acompanha cada um de nós aqui. E ele, se ele não acompanhou fisicamente, como nós vimos há 2016 anos atrás, ele acompanhou através de outros profetas, de pessoas que ao longo do tempo, sob a sua coordenação, nos auxiliaram e nos ajudaram. Por que eu falo nos auxiliaram? Porque nós vivemos dezenas de encarnações. Então nós já vivemos provavelmente no tempo de Sócrates, no tempo de Moisés, no tempo de Jesus, no tempo de Abraão. Todos esses tempos nós participamos direto e indiretamente da criação da história, porque a história é feita por pessoas, e nós somos pessoas, somos espíritos eternos em encarnações temporais. Então, para nós é importante que a gente fixe esse pensamento. Jesus começa nos dizendo: eu estarei com vocês até o final dos tempos. Então é desde o nosso início e até o nosso último momento, o momento que nós vamos buscar, que nós vamos estar aptos a estar no reino de Deus. Falta muito para a gente chegar lá? O que vocês acham? Nós já estamos próximos? Não, né? Nós estamos mais longe do que próximo. Mas sabe o que é mais gostoso? Nós estamos caminhando na direção correta, estamos caminhando para frente. Chico dizia que ele rastejava, que a sua evolução representava por um rastejamento. Só que ele dizia: mas eu rastejo para frente. E é isso que Jesus espera de nós, que mesmo que nós vivamos rastejando, espiritualmente falando, que nós rastejamos para frente, ou seja, buscando a cada dia a nossa melhoria espiritual. No início do texto, Jesus nos diz assim: vinde a mim todos vós, que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrarei o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Só esse texto inicial dá para fazer a palestra de hoje. Vamos pensar só um pouquinho nesse texto. Vinde a mim, todos vós que sofreis, e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que Jesus está dizendo? Que quem pode ir a Ele? É só os espíritas? É só os católicos? É só os evangélicos, os protestantes? Não. Ele diz que todos nós que acreditamos nele podemos ir até Ele. Todos nós que padecemos, que temos dificuldades, que temos sofrimentos, todos nós, Ele está de braços abertos, esperando para que nós o encontremos. Mas Jesus, Ele abre os braços, mas quer de nós o quê? Que nós caminhemos para Ele, que nós vamos até Ele. Ou seja, que nós façamos a nossa parte. Jesus não vai resolver os nossos problemas. Quem tem que resolver os nossos problemas somos nós mesmos. Mas Ele vai estar do nosso lado quando nós tivermos dificuldade, quando nós acharmos que nós somos fracos, quando nós acharmos que nós não vamos conseguir vencer aquilo. Aí eu repito o que Paulo dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu acredito que Jesus é meu companheiro, é aquele que me apoia, que me dá força, eu acredito que Ele me fortalece. E como Paulo, eu vou dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. É
Eu posso vencer os medos, as inseguranças. Eu posso vencer as dificuldades. Eu posso ser mais bondoso, mais caridoso. Eu posso viver uma plenitude de esperança na minha vida. Eu posso ser feliz, dentro, lógico, de certas limitações, mas eu posso ser feliz, porque Jesus está comigo. Ele está ao meu lado. E vejam que ele diz: se vocês vierem até mim, eu vou vos aliviar, eu vou vos ajudar, eu vou lhes apoiar. Porque quando a gente está com Jesus, as dificuldades são mais brandas. Por isso que ele fala que o jugo dele é leve. Quem está com ele passa por as dificuldades com mais facilidade. É isso que ele vem nos colocar hoje. Agora, até que ponto nós acreditamos no que eu estou falando agora e que está no Evangelho? Quanto vocês acreditam? Quanto nós acreditamos nessas frases? Nós acreditamos 10%, 20%, 50%, 100%? O que nós acreditamos? Eu gostaria de dizer que eu acredito 100%, mas devido à minha fragilidade espiritual, tem certos momentos que eu vou dizer que eu não acredito 100%, porque eu fraquejo. Talvez eu não consiga ainda me entregar nos braços de Jesus com toda a determinação que uma fé verdadeira pudesse me levar. Então a pergunta vai ficar para cada um: até que ponto nós acreditamos fielmente que a partir do momento que nós nos entregarmos nas nossas dificuldades a Jesus, Ele vai nos amparar? Até que ponto? Ninguém precisa levantar, responder, né? Porque para mim pensar é uma dificuldade muito grande, né? Porque é muito difícil. A gente tem muita facilidade de acreditar em Jesus e em Deus quando as coisas estão dando certo, quando a nossa vida está boa, quando nós temos um emprego, quando nós temos saúde. Mas é muito difícil acreditar em Jesus quando as coisas dão errado, quando você está passando necessidade física, quando você está passando problemas nas famílias, quando parece que nada de bom acontece na sua vida. Aí é difícil a gente acreditar em Jesus. O que faz esse Jesus que não está me apoiando, não está me amparando, não está me tirando dessas dificuldades? Aí eu respondo com outra pergunta: o que nós estamos fazendo para sair dessas dificuldades? Que atitudes que nós estamos tendo para vencer essas dificuldades? Porque a força nós temos, mas a determinação é nossa. Jesus não vai tirar os nossos problemas, Ele vai ajudar a nós resolvermos. Por quê? Porque todos os problemas que nós passamos, todas as dificuldades que nós passamos, nós somos merecedoras dela. É difícil a gente aceitar essa coisa, porque mexe muito com o nosso orgulho. Não, mas eu estou passando por isso porque minha culpa, minha responsabilidade é. Talvez a gente não entenda essa nossa culpa. Talvez a gente não perceba coisas que nos estão acontecendo hoje, porque às vezes os encargos, as responsabilidades estão em encarnações anteriores. Mas tudo tem justificativa. Somos filhos de Deus. Deus é amor. Se Deus é amor, Ele é Deus de justiça, Deus de bondade. Se Ele é Deus de justiça, nada que nos acontece nós não somos merecedores. E como Deus não faz nada de inútil, tudo que nos acontece tem o seu propósito. Por isso o Evangelho de hoje vai nos dizer que nós temos que ter a visão do futuro. Não podemos pensar só no momento presente. Mas nós somos materialistas. Então como que a gente lida com isso? Fé. Acreditar que tudo está sob o controle de Deus. Hoje a gente vê uma história ruim, uma catástrofe, mortes, suicídios, e a gente vê tanta coisa acontecendo de ruim na nossa política, no nosso Brasil, no nosso mundo, não é? E a gente acha que Deus perdeu o controle. Não, Deus está respeitando o nosso livre-arbítrio, e tudo que nós fizermos, nós seremos merecedores de receber. Olha como o plano de Deus é perfeito. Aí, em um determinado momento dessa história, Ele nos coloca Jesus, manda Jesus para cá, porque Jesus nos escolheu.
para dizer assim: vocês acreditam em mim? Vocês acham realmente que eu estou do lado de vocês, que eu os apoio? Você acredita que aquilo que eu deixei de exemplo é bom para a vida de vocês? Aí ele faz que nem ele fez com os pescadores: vem e me segue. Jesus dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Que ninguém vai ao Pai se não foi por mim. Não é isso que ele falava? Agora, Jesus tinha propriedade para dizer isso? Tinha. Por quê? Porque a gente só pode dizer que é o caminho, que conhece o caminho, se nós já estivermos lá. Que nós já fomos e já voltamos. E Jesus tinha essa propriedade. Ele dizia para nós assim: quem me vê, vê o Pai, porque eu faço as coisas que meu Pai manda. Então nós partimos do princípio que Jesus fazia tudo o que Deus queria. E se nós queremos encontrar a verdadeira felicidade no seu reino, naquele reino de amor, nós temos que fazer o quê? Seguindo a Jesus. Encontrar o conforto nele significa estar com ele, acreditar nele, buscá-lo intensamente. Uma vez eu já dei uma palestra aqui, eu falei para vocês que eu estava apaixonado por um homem, né? Não sei se vocês lembram disso. E que minha mulher não ficava chateada, que todo dia quando eu acordava eu falava assim: eu não sei viver sem você. Aí no finalzinho, quando todo mundo já estava me olhando com uma cara meio estranha, eu falei: esse homem, fisicamente falando, chamava-se Jesus. Não dá para viver sem Jesus na presença, na nossa vida. Não tem sentido, parece que é tão vazio. É como se nos faltasse algo. Como se a nossa vida não tivesse um sentido completo sem a presença dele. A presença de Jesus é mágica em nossa vida. Ele disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos o seu nome, ele estaria no meio deles. Pelo que eu sei, Jesus nunca foi mentiroso. E se ele falou isso, nós não temos que acreditar nele? Então, quando ele falou isso, ele ainda estava encarnado, né? Espiritualmente ele estava encarnado, ele estava ali no meio nosso fisicamente. E eu não tenho nenhuma dúvida, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, que ele está aqui hoje. Aqui, ó, no meio de nós. Infelizmente, eu não consigo ver. Se alguém aí estiver vendo, por favor, me avisa, que eu vou ficar bem entusiasmado. Mas a confiança, a fé que eu tenho nas palavras dele, me dizem que ele realmente está aqui. Está aqui no meio de nós, sorrindo para nós. E por certo, de braços abertos, dizendo assim: e aí, você vai vir ou não vai? Que é o Jesus moderno, tá? Então aí, você vai vir ou não vai? Ele é nosso amigo, é nosso companheiro. Ele é o nosso confidente. Jesus conhece todos os nossos segredos, mesmo aquele que a gente não confessa para o melhor amigo. Jesus sabe. Mas ele não fica nos cutucando. Ele quer que nós tomemos posturas, que nós mudemos, que nós evoluamos. É isso que ele quer. Tem uma frase, um ditado, né, todo ditado popular, que diz assim: dize-me com quem andas e eu direi quem tu és. Você conhece essa frase? Vocês conhecem? Você imagina se as pessoas descobrissem que nós estamos andando com Jesus, porque andar com ele é estar com ele e é segui-lo. Como seria maravilhoso isso? Viver com Jesus é viver em paz, é viver tranquilo. É você poder acordar e dizer assim: muito obrigado, meu Deus, por mais um dia. Que bom, meu irmão, que você está aqui do meu lado. Jesus é nosso irmão, é filho do mesmo Pai. É um irmão um pouco mais evoluído, não é? Mas é um irmão que tem só 20 milhões de anos a mais do que qualquer um de nós aqui. Como diz Emmanuel, a galáxia que Jesus cresceu, e ele cresceu como todos nós, não é? Não existe mais. Segundo a ciência, uma galáxia dura em torno de 15 a 20 milhões de anos. E já não existe mais a galáxia que Jesus cresceu. Então, olha só como ele é mais velho que a gente, né? Mas é mais velho e sempre renovado. Jesus está sempre na moda. Jesus nunca sai da moda.
No meu tempo, já faz um tempinho, a gente diria que ele é pra frentex. Vocês conhecem essa expressão? Muitos anos, né? Tem gente rindo aqui que deve estar bem próximo da minha idade. E ele é assim, ele é amigo. Eu não consigo hoje visualizar Jesus com aquele ser, com aquela batina comprida, sabe? Eu vejo ele de calça jeans, camiseta, do nosso lado conversando com a gente. É um parceiro. Eu carrego ele para minha casa. Se eu vou no cinema, se eu estou no carro, eu carrego ele. Converso com ele como eu estou conversando com vocês aqui. E olha, é uma delícia. Vocês lembram depois que Jesus morreu, que Jesus apareceu para duas pessoas em Emaús? Pessoas que tinham ouvido falar sobre ele, que achavam, que acreditavam nele, mas não o conheciam, e que foram até Jerusalém para conhecê-lo, só que chegaram lá, Jesus já tinha morrido fisicamente. E aí quando eles voltam, naquela época na carroça, Jesus se apresenta a eles e pede uma carona. Só que eles não conhecem Jesus. Aí eles vão falando que eles foram lá até aquela cidade para ver Jesus Nazareno, mas que chegaram lá, Jesus já tinha morrido. E que foi uma pena, porque ouviram falar dele, que ele era muito bom, muito bondoso, que ele era o Filho de Deus, e que foi uma pena não ter conhecido. Aí Jesus, no transcurso daquela viagem, começa a discorrer para eles sobre as Escrituras, falar que tudo aquilo que tinha acontecido com Jesus estava previsto. E aí, a hora que ele chega ao destino, Jesus se revela. E eles percebem que estavam falando com o Cristo. E Cristo vai embora. Sabe o que é o mais gostoso dessa história, o mais interessante? Que um desses homens fala assim: você não sentia, enquanto ele falava, o seu coração se abrasar? Você não sentiu uma paz tão gostosa? O seu peito cheio? Uma alegria gigantesca? O outro falava: sentia. É isso que Jesus provoca na nossa vida. Aquela paz, aquela tranquilidade, aquela coisa de dentro de a gente se sentir saciado, completo. É esse Jesus que disse: venha até mim, vós que todos vós que sofreis, eu vos aliviarei. Não importa o nome que se dá a ele, como nós vamos chamá-lo. Ele é nosso mestre, nosso amigo, tudo de bom, como diriam os jovens, não é? E Jesus é tudo de bom, e é tudo de bom mesmo, porque sem ele não tem vazio, com ele não tem vazio. Ele nos anima, nos energiza. Quando a gente está com Jesus, a gente tem vontade de fazer caridade, tem a vontade de ajudar as pessoas. Quando a gente está com Jesus, a gente não tem preconceitos. Eu respeito todas as pessoas e não faço diferença entre elas. Para mim não importa se ele é um patrão, se ele é um funcionário, se ele é um mendigo de rua. Não, ele é um irmão. Porque é assim que Jesus tratava todas as pessoas. Ao longo da passagem física de Jesus, vocês já viram Jesus renunciar a ajudar qualquer pessoa? Não. Ele não perguntava para aquela pessoa se ela tinha posse, se ela tinha instrução, se ela era uma pessoa abastada ou não, ou se era uma pessoa indicada por algum conhecido. Não tinha privilégio com eles, ele ajudava todos. E aí me ressoa agora na cabeça aquela frase que diz: eu vim para curar os doentes. Ele é nosso médico. E nós somos doentes ainda hoje. Às vezes nós somos doentes de amargura, somos doentes de egoísmo, vaidades, preconceitos. Nós somos doentes pelo nosso orgulho. Orgulho esse tão difícil de tirar. Nós somos doentes. E Ele está ali, nos mostrando a cura. Estar com Jesus é maravilhoso. Só no peito da gente, Ele está sempre de braços abertos. E Ele fica falando nos nossos ouvidos: Nestor, você não vai vir não? Olha, eu estou aqui do seu lado, pode contar comigo.
Acredita que eu estou aqui, mas acima de tudo acredita nos meus ensinamentos. Porque a mensagem que Jesus veio deixar não é da cruz. A cruz, todo mundo morria na cruz naquela época. Ele, se fosse só pela morte na cruz, ele teria passado em branco. Mas foi por tudo aquilo que ele nos ensinou antes e depois dessa cruz. É esse mestre, esse amigo que eu tenho o maior orgulho de dizer que é meu irmão. Orgulho positivo, tá? Eu tenho o maior orgulho de dizer que é meu irmão. E saber que ele estará conosco até o final dos tempos. Olha que coisa legal. Nós nunca estamos sozinhos. Uma vez estava ouvindo o Forte fazer uma palestra, que a maioria deve conhecer o Forte, e o Forte contava aquela história das pegadas na areia, né? Que você, um espírito, lógico, desencarnado, estava vendo o que tinha acontecido na vida dele anterior. Aí ele começou a perceber que a maior parte da vida dele, ele tinha 4 pegadas, 2 dele e 2 de Jesus. Mas que no momento de maior aflição, de maior tristeza, de maior medo, de maior insegurança, ele só tinha 2 pegadas. Aí a explicação, porque aquele espírito perguntou para o mentor dele: oh, mas Jesus me abandonou na hora que eu mais precisava. E aí ele recebe a informação: não é que aquelas 2 pegadas são de Jesus. Ele estava te carregando no colo. Aí o Forte dá uma explicação muito interessante. Aí ele fala: olha, desculpem a história que contaram no livro, acho que do André Luiz, né? Desculpem a história, mas aquelas pegadas eram suas mesmo. Isso não quer dizer que Jesus não estava do seu lado, apoiando, parando, mas as pegadas são suas porque os problemas são seus, os resgates são seus. É isso que Jesus quer. Ele nunca nos abandona, sempre vai estar ao nosso lado em todos os momentos, todas as situações da vida, mas Ele quer que a gente caminhe com as nossas forças, com as nossas pernas, porque o mérito será nosso. Deus poderia ter criado a gente perfeito, que nós não tivéssemos que passar por provas, expiações, mas que mérito nós teríamos? Que méritos? Nenhum. Deus nos dá a oportunidade de evolução e méritos. Estar com Jesus é tudo de bom, maravilhoso. Que a gente possa sentir esse Jesus todo dia da nossa vida, sabendo que nós podemos contar com Ele todos os momentos, mas que Ele quer que nós façamos a nossa parte, que nós vejamos os nossos erros e que a gente saiba que tem força para lutar contra eles. Tudo posso naquele que me fortalece, e Deus jamais me dá uma carga que eu não possa suportar. Muitas vezes eu encontro pessoas que dizem assim: eu não consigo passar por esse problema, eu não consigo passar por essa dificuldade, isso é alguma coisa mais do que eu posso. E eu digo a essas pessoas: vasculhem dentro do seu coração, é porque lá Deus mora lá dentro. Você vai ver que você tem todas as forças para vencer isso, porque Deus não é injusto, e Ele não permitiria que você passasse por alguma coisa que você não possa suportar. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. E olha, sintamos-nos privilegiados de ter um amigo tão poderoso, tão presente em nossa vida. Mais presente que a nossa esposa, mais presente que os nossos filhos, mais presente com os amigos mais íntimos. Esse é Jesus, o nosso grande mestre, do qual nós temos muita felicidade de encontrar, desde que nós demos o nosso passo para Ele. Tá bom? Todos tenham um bom final de noite, fiquem em paz. Obrigado pela oportunidade, pela paciência, né? Vocês sabem que ter paciência também é seguir Jesus, né? Então, se vocês estão tendo paciência, muito obrigado pela paciência. E como diz um amigo meu, namastê para vocês, que quer dizer assim: o Deus dentro de mim, o dentro de mim, cumprimenta o Deus que mora dentro de vocês. Tá bom? Muita paz. Obrigado.